Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Convidamos a todos já para darmos início à reunião solene em homenagem aos 125 anos do Colégio Presbiteriano 15 de novembro. E para darmos continuidade a este evento, passaremos a convidar as autoridades que estarão compondo a mesa de honra para esta reunião solene. Iniciamos convidando o excelentíssimo senhor deputado Isaías Regis, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado Álvaro Porto, presidente deste Poder Legislativo. Convidamos o pastor Milton César, capelão do colégio homenageado. Com muita alegria, convidamos também o presbítero Alexandre Monteiro, diretor do Colégio Presbiteriano 15 de novembro, instituição homenageada. Com a palavra, excelentíssimo senhor deputado Isaías Regis, para fazer a abertura desta reunião solene. Declaro aberta a reunião solene que tem como finalidade fazer homenagem aos 125 anos. Não é 126, não? É este ano 126. Do Colégio Presbiteriano 15 de novembro, através do requerimento 5148, de 2026, de minha autoria. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Tome assento, por gentileza. Esta reunião solene está sendo transmitida ao vivo, através da nossa TV Alep, para Recife e região metropolitana, através do canal 10.2, para o interior do estado, inclusive Garanhuns, através do canal 9.2, e exclusivamente para Caruaru, por meio do canal 22.3. Também através da plataforma de YouTube, podendo ser acessado a Assembleia Legislativa de Pernambuco ou TV Alep ao vivo. Anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor deputado Isaías Regis para proferir o seu pronunciamento.
Querido pastor Milton César, capelão do colégio homenageado, senhor presbítero Alexandre Monteiro, diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, instituição homenageada. Essa solene, ela tem uma história que aconteceu, que nós íamos fazer o ano passado, e foi justamente no dia daquele acidente fatal com aquela garota lá do Colégio 15. Hoje vocês estão vendo aqui o plenário vazio, porque primeiro nós estamos no mês de junho, mês de festas, e segundo que nós estamos também com nossos deputados, a maioria, nos interiores, fazendo as suas campanhas. Já estamos em campanhas. Mas eu queria falar um pouco do Colégio 15 de Novembro. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, quando cheguei em Garanhuns, e meu pai, que era evangélico, da igreja presbiteriana, que tinha amizade na época com o reverendo Arthur, com o reverendo Feijó, o Miss Taylor, com aquelas pessoas que faziam o Colégio 15, me colocou para estudar na escola do primário no Colégio 15. Eu ainda me lembro da minha professora Maria, que morava na rua 15 de Novembro. E daí, com as amizades que meu pai tinha, ele colocou 3 irmãs para estudar internas no Instituto Bíblico do Norte. E daí as minhas irmãs se formaram no Colégio 15. Eu fiquei só no primário. Do primário eu fui para o colégio da rede estadual, que foi, aliás, do município, que era o Colégio Municipal Padre Agobá Valença. E o Colégio 15 é uma história que nós temos na nossa cidade de Garanhuns, que eu sempre tive e acreditei muito na nossa cidade. E eu olhava já naquela época, mesmo jovem, mesmo adolescente ainda, eu olhava para Garanhuns como uma possibilidade de uma cidade educacional, uma estrutura de educação, que nós tivemos a melhor educação de 2º grau de Pernambuco e talvez do Nordeste. O Colégio 15 tinha alunos até do Mato Grosso internos masculinos, como Urubu, me lembro muito bem, que era jogador de futebol de salão. Tantas pessoas que passaram por aquele colégio, tantas pessoas que eu ainda tenho um pouco da lembrança daquelas pessoas, porque eu ia muito no colégio visitar minhas irmãs, porque minhas irmãs eram internas. A gente só podia ver quando elas estavam no colégio, a gente ia lá se encontrar com elas. E eu vi que nós paramos um pouco depois, no tempo, quando nós não tivemos o incentivo de fazer com que nós nos tornássemos uma cidade universitária, que foi o que aconteceu com Campina Grande. Campina Grande é tudo aquilo por causa das universidades que ela adquiriu há anos e anos atrás. E aquilo me deu uma sensação de não ter conseguido fazer o que eu mais queria, que meu pai queria na época. Eu queria me tornar advogado. Porque como eu era jovem e morava só com um irmão e 2 irmãs numa casa alugada por meu pai em Garanhuns, quando eu não tinha o que fazer, eu ia para o fórum ali, onde derrubaram ali, para assistir os jurados. Eu achava bonito aqueles advogados falando, defendendo, acusando. Eu achava muito bonito. E eu não tive o sonho, mas não a realidade de ter feito o curso de Direito. Por quê? Porque na época, para sair
da cidade para vir para uma capital, que era onde tinha os cursos de direito, era muito caro. E meu pai não tinha condições, porque nós éramos 12 irmãos. E o Colégio 15 ajudou demais a minha família. Minhas irmãs estudaram gratuitamente no Colégio 15. E terminaram, me lembro, quando a formatura delas de pedagógico. Naquela época tinha o curso de pedagogia. E elas terminaram, e não era concurso. Meu pai tinha amizades já com alguns políticos naquela época, que foi o doutor José Tinoco, colocou minhas irmãs como professora estadual, que na época não tinha concurso. E eu fico olhando muitas vezes para aquela juventude de Garanhuns, onde eu vejo hoje a possibilidade que nós temos de um crescimento ainda maior na educação. Quando eu fui atrás, que vocês talvez nem saibam, que eu fui atrás daquela universidade que hoje nós temos, a UFAP, eu tinha assumido, eu tinha ganho a primeira eleição minha para essa casa, e eu me lembro que a primeira cidade que o presidente Lula foi visitar foi a cidade dele, que é Garanhuns. Ele tinha sido eleito presidente em 2002 e eu deputado estadual, a diferença. Mas, quando ele fez o discurso, eu nunca esqueci disso, quando ele disse que saiu de Pau de Arara, que foi para São Paulo, com os 8 irmãos, porque não tinha oportunidade de crescer naquela região. Ou então até de estudar, como ele dizia. E eu tive a oportunidade de, depois que ele fez o discurso, eu falei também, mas não falei o que eu vou dizer aqui agora. Eu olhei para... Depois eu tive uma oportunidade de passar uns 7 minutos, só eu e ele. Aí eu digo: presidente, o senhor se elegeu presidente da República, eu me elegi deputado estadual, daqui de Garanhuns. E eu queria lhe dizer uma coisa. Hoje, ainda hoje, há muitos Lulas indo embora daqui, porque nós não temos oportunidade de estudo. O jovem daqui não tem onde estudar, só termina o 2º grau e tchau. Não tem mais condição financeira de sair. Aí ele disse: e o que é que você quer dizer com isso? Eu digo: é que o senhor olhe para nós e nos dê uma universidade federal. Ele deu as duas, pastor. Ele deu as duas universidades, a federal e a rural. Mas na época o prefeito não quis a federal, só queria a rural. Aí ficou um campus avançado da rural. Em 2004 nós inauguramos o campus avançado da rural. E hoje, eu tenho certeza que vocês são da área da educação, sabem o quanto nós crescemos com aquela universidade. E eu não sei se vocês se lembram também que antigamente era o Cefet. O Cefet era uma das coisas também que eu vivia muito aqui em Recife já, e eu ia muito lá no Cefet para ver o que era na realidade do Cefet. Aí eu fui atrás em Brasília também do Cefet, só que imediatamente tornou-se IF, Instituto Federal. Aí eu pedi também esse Cefet. Aí disseram: arranja o terreno. Eu fui atrás do terreno. Ninguém deu. O prefeito não deu o terreno, não quis dar o terreno para o Cefet, ou na época já IF. Aí eu digo: mas tinha um campo de aviação, que aqui tem mais. Tem gente que se lembra que tem o campo de aviação, ali por trás de onde é o Açaí. Ali tinha um campo de aviação, que era um campo de terra que os aviões pousavam lá. E eu não sabia de que era. Diziam que era de Garanhuns, o seu Ciro Ferreira Costa era um dos presidentes de lá. Aí eu fui lá e descobri que não era.
era do governo federal, era da União aquela terra. Aí eu fui para Brasília, fui a Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento, falar com ele sobre aquele terreno para que nós pudéssemos fazer o IF. Ele disse, você vai falar com o brigadeiro da aeronáutica, se ele lhe der, eu aqui assino. E eu fui. Quando eu cheguei lá, que falei, o brigadeiro olhou para mim, mas você vem aqui atrás daquele terreno. Ele não sabia nem onde era. Eu digo, mas o terreno é muito bom, dá para fazer o instituto. Ele na hora autorizou e Paulo Bernardo, eu assinei inclusive o documento e Paulo Bernardo. E quando eu cheguei nesses lugares que eu sempre visito, a universidade, o IF, a quantidade de pessoas hoje, de jovens que tem lá. Quando eu cheguei lá agora, recentemente, tinha 1.700 jovens estudando lá. A universidade já tem mais de 3.000 alunos. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, essa cidade vai explodir de tanta gente com conhecimentos. Aí eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa. Vocês conhecem a NATO. A NATO é uma empresa de Garanhuns, que está fazendo uma indústria grande em Garanhuns. E a NATO hoje tem, entre zootecnistas, veterinários e agrônomos, funcionários dela, tem mais de 60 pessoas da área, só que saíram da UFAP de Garanhuns para lá já. O Instituto Federal já tem gente de TI trabalhando em São Paulo e em Portugal. Isso me alegra porque eu que não tive a oportunidade, mas eu estou vendo muita gente que eu não tive a oportunidade, mas pelo menos sobrevivi. Eu vejo muita gente hoje com oportunidade. Isso nós devemos aos colégios de Garanhuns, em especial ao Colégio 15 de Novembro. Porque eu me lembro muito bem. Todo domingo eu ia para a escola dominical. Todo domingo eu estava na igreja central, na escola dominical. E aquilo foi quem fez meu destino, foi quem me deu o destino de ser alguém na vida. E hoje representar Garanhuns aqui, prefeito 2 vezes daquela cidade. E eu agradeço muito ao Colégio 15, porque foi meus primeiros passos da minha vida que eu dei. Foi quando a professora Maria, ela dizia, você não é burro não, ela me dizia, você é inteligente, você vai longe. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Para mim, tudo isso que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo de dentro de mim. Do que aconteceu, do que pode acontecer com muitas pessoas como eu. E que se quiserem hoje ter oportunidade, tem a maior facilidade de ter oportunidade hoje. Porque a gente tem tudo hoje. Eu recentemente, depois que a governadora está construindo lá três entidades de saúde, um hospital, uma maternidade e o Instituto de Medicina Legal, que foi nós que pedimos para que ela fizesse isso, eu arranjei logo um curso de enfermagem gratuito na ETE. Porque eu sei que vai precisar dessas pessoas. E que a gente tem que dar oportunidade a essas pessoas, porque um curso de enfermagem em Garanhuns é caro. Então hoje nós arrumamos um gratuito. Já está funcionando, inclusive. Então eu queria dizer isso a vocês, porque vocês são dessa área. Vocês são da área de educação. Vocês que fazem com que esses jovens, que a gente talvez tem alguns jovens que a gente pode até perdê-los, porque hoje é totalmente diferente da criação que eu tive, por exemplo, porque saía eu e mais 9 irmãos agarrados um na mão do outro para ir para a igreja. Meu pai levava.
Então, eu queria dizer que essa solene, mesmo sem ter aqui uma multidão, que esse auditório, quando a gente faz uma solene, lota, eu queria dizer a vocês da minha satisfação de estar fazendo isso aqui, mesmo no momento que nós tivemos na época, que era para ter feito aqui, já estava tudo preparado, tudo para ser, mas essa solene que nós estamos fazendo é por reconhecimento e quero agradecer também a todos os meus colegas deputados. Foi por unanimidade. Os 49 deputados votaram a favor do meu requerimento. Isso me orgulha muito. E essa é a segunda solene que eu estou fazendo durante todos os 4 anos de mandato. Porque eu só faço uma solene quando eu vejo que merecem. Eu não vou fazer para fazer graça. E o Colégio 15 faz parte da minha vida e da minha família. E que eu sei que, não sei se vocês estão aqui, mas meu pai era o distribuidor da Ordem, da Aliança e Progresso em Terezinha, que era doação americana, através do Colégio 15. Isso eu acompanhei tudo. E reverendo Arthur adorava meu pai. O reverendo Feijó adorava meu pai. Misteiro vivia muito na minha casa. Muitos deles viviam muito, andaram muito, quase toda semana ia lá em casa. Porque meu pai não era pastor, mas meu pai foi quem criou a igreja presbiteriana lá na vila de Santa Terezinha, e que nós éramos chamados de bode. Eram os bodecos. Então eu só tenho que dizer, diretor, o rumo da gente, quem diz é Deus. Mas a chegada onde a gente quer chegar, a responsabilidade é dos nossos professores. Os professores que me deram tanta vontade de viver, os professores que me deram tanta coisa, me deram educação, me deram o direito à vida e me deram o direito de reconhecer as pessoas. Eu sempre sou muito grato a todos os meus professores, porque eu tive grandes professores. Eu só não aprendi inglês porque era meio burro, mas minha professora era americana. Mas é assim. Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço a Assembleia Legislativa de Pernambuco, ao nosso chefe do cerimonial, meu coronel, que está ali sentadinho, não falta de jeito nenhum. Desde que eu entrei nessa casa que ele está aqui junto com a gente. Então eu quero agradecer a todas as meninas que estão ali, todas elas, todos os que fazem essa casa, porque para mim essa casa é uma casa também que me ensinou muito na minha vida. Essa é a casa do povo. E eu me sinto como o povo aqui dentro. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos para assistirmos à exibição de um vídeo institucional. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é referência na educação em Garanhuns, Canhotinho e região.
com acompanhamento pedagógico sempre presente, atividades que estimulam o desenvolvimento socioemocional e cognitivo de todos os alunos. Cultos com preparação para a vida a partir de princípios bíblicos reformados. O sucesso é a consequência. Sua ampla estrutura oferece espaço mais que suficiente para uma boa convivência e conforto de todos. Salas amplas, climatizadas, 2 auditórios, laboratórios de química, biologia e informática, piscina semiolímpica, três quadras poliesportivas, society, quadra de areia, restaurantes, 5 lanchonetes, ambientes arborizados, e muita segurança. Tudo isto com uma equipe de administração, coordenação e capelania de excelência. Ser 15 é ser mais que 10. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Educação que edifica. Parabéns. Neste momento, convidamos muito respeitosamente o excelentíssimo senhor deputado Isaías Regis para fazer a entrega de uma placa comemorativa da Assembleia Legislativa ao presbítero Alexandre Monteiro e ao pastor Milton César, representantes da instituição homenageada nesta reunião solene. Neste momento nós vamos ouvir o hino do Colégio 15 de Novembro. Será cantado pelo presbítero Jair, acompanhado pelo músico Cordeiro. Vamos receber com aplausos o servo do Senhor. Vamos colocar em pé para a gente entoar o hino com todo entusiasmo, o hino do nosso colégio. Novembro, de ti sempre me relembro, dias de alegria, camarada
das leas cantai. És amigo bom, leal, instruindo com amor real. Cada aluno siga o alto ideal. Ao 15 saudai, vencendo a batalha do saber pela constância e com esperança a vitória tu sempre vês. Da pátria és um defensor, um celeiro de sincero amor, construindo pela fé e com valor. Ao 15 saudai, 15 de novembro, sempre, sempre em ti veremos a sinceridade, exaltando a lealdade. És um grande vencedor através do verdadeiro amor e servindo a Deus, a pátria, Garanhuns. Ao 15 saudai, ao 15 saudai. Não, ele vai chamar. Vai lhe anunciar aqui. Concedo a palavra ao senhor capelão, pastor Milton César, para proferir a sua saudação. Excelentíssimo deputado Isaías Regis, ilustríssimo colega, diretor do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, presbítero Alexandre Monteiro e autoridades, colegas educadores, equipe 15, nós queremos saudá-los no nome mais precioso que há nos céus e na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, numa ocasião tão especial como esta, de gratidão a Deus pelos 125 anos completados em 2025 pelo Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, deixar uma mensagem das Escrituras, minha mente muito voltada para o que a educação busca: conhecimento, sabedoria, e cremos que a sabedoria vem de Deus. Portanto, eu gostaria de ler apenas 9 versículos do livro dos Provérbios de Salomão. No capítulo 4, Salomão escreveu assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama
ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A sabedoria que pertence a Deus é a motivação pela qual os missionários americanos, há 125, quase 126 anos, implantaram na cidade de Garanhuns o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, para ensinar as crianças e a juventude a buscar a sabedoria. Mas a sabedoria, ela não só vem de Deus, é do próprio Deus. Um historiador grego, Cícero, conta que na antiguidade os filósofos eram chamados inicialmente de sófos. Gosto sempre de fazer esta menção. E no século VI antes de Cristo, quando Pitágoras proferiu um grande discurso, uma grande aula, e foi ovacionado, aplaudido por todos os que o ouviam, ele preferiu com humildade pedir que parassem de aplaudi-lo e chamá-lo, como era costume dos gregos, de sábio, sófos. Sófos era o termo que eles usavam. Pitágoras, com muita humildade, diz: por favor, filósofos é amigo da sabedoria. Nós entendemos que todos nós devemos ser tão amigos da sabedoria que nós nos dedicamos ao estudo dos saberes acadêmicos, mas nós nos dedicamos no Colégio Presbiteriano 15 de Novembro a estudar também o saber divino das Escrituras Sagradas. Por ser uma instituição confessional, cristã, evangélica, reformada, o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro ensina que só Deus é sábio. E o livro de Provérbios, de onde eu acabei de tirar estes 9 versículos do capítulo 4, Provérbios é um manual de sabedoria. É a palavra que com mais recorrência Salomão usa no livro de Provérbios é exatamente sabedoria. Há uma Bíblia comentada chamada Bíblia de Genebra, publicada e editada aqui no Brasil pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A Bíblia de Genebra, falando sobre o livro de Provérbios, diz que 4 verdades sustentam todo o livro de sabedoria, o livro de Provérbios. A primeira delas é que Deus é a fonte de toda a sabedoria, e nós cremos piamente nisso. A segunda é que não há sabedoria fora do temor de Deus. A terceira é que a sabedoria é transmitida de geração em geração, geracionalmente, de pais para filhos, de mestres para alunos. A sabedoria é transmitida a cada geração. E quantas gerações o Colégio 15 já teve a bênção, a oportunidade, a grata satisfação de formar, de instruir no caminho da sabedoria. E em quarto lugar, o comentário da Bíblia de Genebra acerca de Provérbios diz que líderes do povo de Deus devem ser formados por ela, pela sabedoria que vem de Deus, pois quem governa sem sabedoria certamente destrói um povo, destrói sua terra, destrói a própria nação. Mas Provérbios não termina em mero moralismo. O livro de Provérbios aponta para Cristo, que muita gente não sabe. Embora Salomão muitas vezes personifica a sabedoria, ele trata da sabedoria como se ela fosse uma personalidade, uma persona, uma pessoa. Na verdade, ele está apontando para a sabedoria que vem de Deus, que é encarnada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, diz: Cristo Jesus
se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, falar de sabedoria sem falar de Cristo é pregar um provérbio pagão. A sabedoria de Provérbios 4, que eu li aqui, os 9 primeiros versículos, tem nome e tem cruz. É Cristo Jesus. O contexto de Provérbios capítulo 4 é Salomão, o autor, lembrando dos ensinos de seu pai. Assim como o deputado citou muito aqui o seu pai, e eu já ouvi histórias semelhantes da sua própria fala em outra ocasião, exaltando tudo aquilo que recebeu como exemplo e como ensino proferido, ensino verbal da parte do seu pai. Salomão, neste capítulo 4 de Provérbios, está mencionando: ouvi, filhos, a instrução do pai, ouçam e adquiram a sabedoria. E ele diz: o princípio da sabedoria é este: adquira a sabedoria, queira ser sábio, busque a sabedoria. E nós gostaríamos então de tirar aqui destes versículos de Provérbios 3 imperativos que são usados pelo sábio Salomão acerca desta sabedoria que nós recebemos dos nossos pais, mas que neste caso, motivo desta solene assembleia de comemoração de 125 anos de uma instituição educacional, não é pouca coisa. Um século e mais um quarto de século, permanecendo, perseverando, persistindo na mesma luta e, como diz o nosso hino, Jair, no mesmo alto ideal: servir a Deus, a pátria e a Garanhuns, transmitindo ensino e transmitindo sabedoria. Aqui, neste livro de Provérbios e neste texto, como disse, encontramos alguns imperativos. Os versículos 1 e 2, Salomão lembra o que o pai ensinou, mas nos versículos 5 e 7 ele vai usar as seguintes expressões: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. No versículo 7, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Então, o primeiro imperativo usado por Salomão é: adquira. Adquira a sabedoria. Com tudo que você possui, adquira a sabedoria. Sabedoria, para Salomão e para o povo judeu de uma forma geral, não é acúmulo de informação, é o temor do Senhor, que ele diz, desde o primeiro capítulo deste livro: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e adquirem conhecimento todos os que buscam esta sabedoria. Adquirir a sabedoria custa caro. Não é algo que está em promoção. Como neste versículo 7 ele enfatiza: com tudo o que possuis, adquire a sabedoria. Não está em promoção. Custa tempo, custa humildade, custa arrependimento, custa disciplina. O jovem rico, que uma certa feita encontrou-se com Jesus, buscava a sabedoria da vida eterna. Mas quando Jesus diz o alto preço, diz: te falta uma coisa, desprender o coração. E ele tinha todo o seu coração voltado para suas posses, para seus bens, para suas riquezas. Ele abriu mão da sabedoria eterna, abriu mão do Senhor Jesus, a fonte de toda a sabedoria, porque não aceitou pagar o preço para adquirir a sabedoria. Tiago, servo do Senhor Jesus, autor da carta de Tiago no Novo Testamento, responde: onde nós podemos adquirir sabedoria? Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 5: se alguém tem falta de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente. Portanto, a fonte de sabedoria não é o Google, não é IA. A fonte da sabedoria está no trono da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus dá pela palavra e pela sua igreja e por instituições como o Colégio 15, que primam por uma educação com princípios cristãos, oferecendo a sabedoria. O primeiro imperativo, adquire a sabedoria. O segundo, abrace a sabedoria. Versículo 8, o versículo 6 que eu já havia citado diz: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. E mais à frente, no versículo 8, ele diz: estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Se abraçares a sabedoria, sabedoria traz honra. Os insensatos herdam a desonra. Mas a sabedoria que vem do alto traz honra. Então Salomão diz: não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Estima e ela te exaltará. Sabedoria não é como alguém que nos visita, mas a linguagem que Salomão usa é mais similar a um cônjuge, alguém com quem você se casa. Ame-a, abrace-a e ela te exaltará. Não é receba a visita da sabedoria de quando em vez, de ocasião em ocasião, esporadicamente, mas ame a sabedoria, agarre e abrace a sabedoria e ela te exaltará. Uma nação, um estado, uma escola, uma família que abandona a sabedoria que vem da palavra de Deus, certamente abraça a ruína, a queda e o desprezo. Mas a que abraça a sabedoria, a que estima a sabedoria, herdará a honra. O Colégio 15 de Novembro guardou gerações porque abraçou a sabedoria de Cristo e não as modas de Atenas que diziam sofos, sofos para o discurso de Pitágoras, mas que este dizia: prefiro entender que estou buscando, que sou um filosofos, um amigo da sabedoria. Mas o terceiro e último imperativo que quero enfocar, para não ser exaustivo e longo, neste texto, está no versículo 9, onde Salomão diz: ela dará a sabedoria que você abraçar, dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória a entregará. Ele diz: se a amares, ame a sabedoria. Não só adquira e abrace, mas ame a sabedoria e ela te protegerá. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A coroa da sabedoria é Cristo, onde o apóstolo Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, que eu anteriormente mencionei, um versículo, mas dos versículos 23 e 24, Paulo diz: Jesus é aquele que é sabedoria de Deus e poder de Deus. É o conhecimento de Deus. Enquanto os gregos buscavam conhecimento, os judeus buscavam sinais, Jesus trazia a sabedoria de Deus. A sabedoria que nós devemos buscar, ela não se encontra em qualquer coisa ou em qualquer lugar. Mesmo que Colégio 15 faz parte da história de Garanhuns, muita gente que recebeu a instrução, a formação acadêmica no Colégio 15, cresceu e prosperou. Alguns são deputados estaduais e, quiçá, federais. Outros, juízes, desembargadores, militares e tanta gente que já honrou Garanhuns, Pernambuco, e como disse o deputado Isaías Regis, o Nordeste, porque estudantes de vários, eu sou baiano, e da Bahia muita gente estudou no Colégio 15 nos tempos do internato, e várias destas pessoas conseguiram
alguma prosperidade, renome, títulos acadêmicos. Em nenhuma destas coisas se reduz a sabedoria. Ela produz todas elas, mas na verdade a sabedoria perfeita está na pessoa de Jesus Cristo, a quem nós devemos buscar. Salomão foi considerado, pelo menos na Bíblia, é o homem mais sábio que teve na história da humanidade. Na narrativa bíblica, quando vai herdar o trono do seu pai, ao invés de pedir poder, riqueza ou coisa que os reis costumavam pedir, pediu sabedoria. E Deus lhe deu tudo mais que ele nem tinha pedido. Um nome afamado em toda a terra em sua geração. Tesouros, muitos deles adquiridos não pelo poder bélico, pela guerra e pela conquista, mas até recebidos como presentes de gente de toda a terra que, ouvindo da sua fama e da sua sabedoria, iam visitá-lo, conhecê-lo e presenteá-lo. Entretanto, Salomão mesmo, escrevendo o livro de Eclesiastes, diz assim: vaidade, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, para expressar que todas estas coisas passam, se desvanecem, são passageiras. A riqueza, a fama, o poder, tudo isto passa. Mas Salomão conclui o livro de Eclesiastes dizendo lá no capítulo 12, versículo 13, nos últimos versículos daquele livro: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, e terminarão os seus dias em felicidade. Na verdade, ele diz, a suma o resumo a gente diz assim, o resumo da missa é esse: teme a Deus, busca a sabedoria que vem de Deus, e nós alcançaremos tudo aquilo que almejamos, mas alcançaremos a vida na eternidade. Mas é preciso pagar o preço para se adquirir a sabedoria, e o preço é alto, porque nós precisamos abrir mão dos deleites deste mundo para ter um deleite só, o mais precioso. Por isso Salomão diz, com tudo que você possui, adquira a sabedoria, que é Cristo Jesus. Conheço uma história e quero concluir com ela, contada por um professor que usa o pseudônimo de Malbatarran. Ele conta a história de uma sibila, era uma espécie de profetisa que na Idade Antiga espalhou-se que ela possuía o conhecimento que estava transcrito em 3 papiros, ou pergaminhos, melhor, 3 rolos que desvendavam os segredos e os mistérios e as sabedorias da vida. Um rei, jovem ainda, mas ansioso por adquirir sabedoria, ouvindo falar, mandou que trouxessem ao seu palácio. Trouxeram aquela sibila, e ele diz, é verdade que você tem rolos que desvendam os segredos da sabedoria da vida? E ela diz, sim, tenho-os aqui comigo, num embornal, numa capanga, numa bolsa. E ele diz, eu preciso adquirir esses rolos. Qual o preço? Me venda. E a mulher estipula um preço que o rei acha alto demais, muito caro. E ele diz, mas é um absurdo. 3 pergaminhos custando essa fortuna. E ela diz, sim, senhor. Ele diz, não pago. Pode se retirar do meu palácio. Quando ela se retirava, passa junto a uma lareira com o fogo aceso. Então, ela pega um dos rolos e atira no fogo. E vai embora. Ninguém entendeu nada, mas aquele rolo se queimou. Perdeu. Os anos passaram e o rei ainda lembrava. E dizia, eu preciso adquirir a sabedoria antes que seja tarde. Perguntou e ouviu dizer que a sibila ainda possuía os 2 últimos volumes. Mandou que trouxessem ao seu palácio. Ela vai e ele diz, você tem os rolos que desvendam a sabedoria da vida? E ela diz, tenho, sim, senhor. Ele diz, quero adquirir agora. Me diga o preço. E para surpresa do rei e de todos os circunstantes, ela diz que o preço é o mesmo que antes havia cobrado por 3 volumes. Ele diz, mas agora você só tem 2. Ela diz, mas o preço é esse.
E o rei diz, é um absurdo, é muito caro, eu não estou disposto a pagar, pode ir embora. Ao sair, o mesmo fogo estava aceso. Ela pega mais um volume e joga no fogo e vai embora. Os anos passam e agora o rei já era um homem velho. Mas nunca esqueceu daquela mulher. E diz, tragam-na. Ela comparece ao palácio e ele pergunta, você ainda tem aquele rolo que resta, que desvenda a sabedoria da vida? Ela diz, tenho sim, senhor. E ele diz, eu quero adquiri-lo, quero comprá-lo. Qual é o preço? E ela repete que o preço do último volume restante era o mesmo que ela havia pedido pelos 3. E o rei diz, mas como isto é possível? Não faz sentido. 3 livros custavam um preço e agora você tem apenas um e quer o mesmo preço? E ela diz, sim, porque esses rolos desvendam os mistérios da vida. A juventude, a maturidade e a velhice. O Senhor já desperdiçou os 2 primeiros. E agora tem apenas o último. Pagar o preço da sabedoria. Na verdade, o preço da sabedoria eterna já foi pago na cruz por Cristo Jesus. Ele que é a sabedoria de Deus. Como Paulo diz, eu repito, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Os homens consideram que a sabedoria é diploma, status, acúmulo de conhecimento, quem sabe de riqueza ou fama, mas a sabedoria está em olhar para o eterno, receber os seus ensinos, vivê-lo através de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Abençoe o Colégio Presbiteriano 15 de novembro, que nos próximos 125 anos, se Jesus não voltar antes, que ele continue, persevere, permaneça, educando, formando gente de caráter cristão, gente que não olha apenas no plano terreno, mas que olha para os céus e que vive na dependência de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Abençoe essa casa legislativa. Obrigado, deputado Isaías Regis, pela oportunidade nesta ocasião. Conceda a palavra ao senhor presbítero Alexandre Monteiro para proferir sua mensagem de agradecimento em nome da instituição homenageada. Excelentíssimo senhor deputado Isaías Regis, demais autoridades presentes, amigos, funcionários do Colégio 15 de Novembro. É uma grande alegria estar aqui nesta noite, neste momento memorável do colégio. E eu queria dizer que o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro completou 125 anos, não é? E agora está caminhando para os 126. E esse fato a gente reconhece que só se concretiza devido à boa mão do nosso Deus, que tem guiado e tem abençoado aquela instituição, o nosso colégio. Além disso, nós não podemos esquecer de todos os personagens, todas as pessoas que contribuíram para atingirmos este marco. Sem a bênção de Deus e a colaboração dessas pessoas, certamente não teríamos chegado até aqui. Nossa gratidão eterna ao Senhor do colégio e às pessoas que ao longo da história o construíram. O Colégio 15 pauta a sua conduta ética no estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, sendo esta a ciência ética que nos ensina como proceder em relação ao próximo, a si mesmo e a Deus, a qual deve ser aplicada às decisões diárias daqueles que prezam pelo bem comum,
tendo em vista que estamos vivendo dias marcados por momentos críticos, pois há uma curva ascendente de escândalos e a falta de ética permeia os diversos segmentos da nossa sociedade. Enquanto escola, entendemos que devemos contribuir para a qualificação da cidadania neste mundo combalido e plural. Diante dessa realidade, o Colégio 15 de Novembro auxilia o exercício e a revalorização da ética. E o nosso lema, servindo a Deus, a pátria e a Garanhuns, traduz precisamente esses valores. Ademais, promovemos constantes inovações em nosso sistema educacional, assumindo o desafio de manter os educandos atualizados e em sintonias com os avanços do século XXI. Fomentando valores e princípios com a finalidade de tornar os jovens mais eficientes e equitativos no exercício da cidadania. Através dos valores disseminados no Colégio 15, desde os anos iniciais até o ensino médio, instigamos, junto à comunidade escolar, a conquista de resultados positivos no processo educacional, melhorando o ambiente no qual o processo ocorre, estimulando a capacidade de fazer boas escolhas para aprimorar não apenas o conhecimento atual, mas o futuro. E, desse modo, ofertamos o nosso contributo para tornar a sociedade mais justa, solidária e integrada. Apesar dos 125 anos, somos uma escola que preza pela modernidade pedagógica e estrutural. Desde catracas eletrônicas com reconhecimento facial para acesso de alunos e funcionários, controle eletrônico de acesso de veículos em ambiente escolar, sistema de monitoramento em tempo real em toda a área escolar, além de parques infantis, quadras poliesportivas, piscinas, laboratórios e uma grande área verde em constante manutenção para que o nosso alunado venha ter um ambiente confortável e seguro num espaço de 7,5 hectares. Por fim, este ano está sendo marcado por avanços e por estabilidade. Deixamos para trás o período de transição para sedimentarmos caminhos traçados meticulosamente, além de abrirmos novas veredas. Por tudo isso, dedicamos a Deus a nossa profunda gratidão e, nesse contexto, usando as palavras do apóstolo João, afirmamos: sem ele, Deus, nada do que foi feito se fez. A ele, pois, a glória. O Colégio 15 tem pautado a sua vida, a sua existência, exatamente, primeiro, parafraseando o pastor Milton, pela visão de Deus, pelo conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. E a partir daí nós traçamos os nossos planos, as nossas metas, os nossos planejamentos. Nós temos metas até 2030 e já estamos trabalhando até 35, para que nós, dia a dia, tenhamos um colégio mais vibrante, um colégio moderno e um colégio que atenda às necessidades do nosso alunado nos dias de hoje, diante de tanta tecnologia. Funciona na escola também à noite, não uma universidade que é nossa, mas que nós abrimos as portas. A Universidade Aúde Nassau funciona à noite lá no Colégio 15 de Novembro, não é? Porque nós olhamos a perspectiva de um completo estudo. O aluno chega no infantil lá com 2 anos de idade e só sai depois do curso de graduação. E este é o nosso objetivo, que tenhamos cidadãos, homens, mulheres formadas ali e que possam contribuir para o engrandecimento da nossa nação e especialmente da nossa querida Garanhuns. Que Deus nos abençoe. E ao deputado Isaías Régio, nosso agradecimento por este momento, pela lembrança do Colégio 15 de Novembro. Nós temos uma Bíblia alusiva aos 125 anos do Colégio 15 de Novembro.
E nós vamos, então, fazer a doação, um presente ao deputado Isaías Regis, e também trouxemos algumas outras para as pessoas, os funcionários e autoridades presentes. Convidamos a todos para ouvirmos a execução do hino de Pernambuco. Com a palavra, solicito o senhor deputado Isaías Regis para fazer o encerramento desta reunião solene. Declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos. Convocamos outra em caráter ordinário para amanhã no horário regimental. Tenham todos uma boa noite e boa viagem, né? Que vocês vão voltar à nossa terrinha.